Olá pessoal, vamos ter uma aula agora sobre classes abstratas. A classe abstrata é uma classe na qual você não consegue criar um objeto, tá? Ela não foi feita para criar um objeto daquela classe. Então, ela tem diversas outras finalidades. Então vamos fazer isso. Vou criar minha classe main, né? Que a gente sempre inicia com a criação da classe main. Nada demais. Tá aí nossa classe main. Nós vamos usar para executar aí as nossas classes abstratas. E vamos criar uma classe abstrata. Então estou na minha aula. Essa aqui vai ser a minha aula 6, né? Aula 7. Aula 7. Ela vai chamar então main JavaScript, não. Java. Java. Aqui. Não, main.java. Nossa coleguinha. Vamos criar uma nova classe. Então essa classe aqui sim, ela vai ser abstrata, tá? Vamos ver. Criei aqui uma classe abstrata e dentro dessa classe abstrata eu vou criar um método que vai fazer alguma coisa, tá? Então essa classe abstrata eu vou dizer que, bom, vou dizer que tem uma variável do tipo inteira, né? A, e outra variável tipo inteira B. Essa aqui vai fazer uma soma, né? Soma. Então, o resultado de uma soma de dois inteiros é um outro inteiro, né? Então, public integer soma. Vou chamar isso aqui de operação. Não vou chamar de soma não. Beleza? E nessa operação, o que ele faz? Ele vai return A mais B. Nada demais. A única coisa é que essa é uma classe abstrata, tá? Então ela tem uma operação que é de soma de A mais B. Beleza? E vamos salvar aqui, ó, como classe exemplo. E ela é do tipo Java. Salvar. Tá aí, ó. E aqui, ó, se eu tentar instanciar essa classe, né? Então o nome dela é exemplo, né? Exemplo é igual a new exemplo. Isso. E vamos salvar e vamos tentar criar uma instância dessa classe. No CMD, vou lá no aula 7. Certo, vou compilar. JavaC asterisco ponto. JavaC asterisco. Olha lá, ó. Exemplo é abstrata, não pode ser instanciado. Ó. Exemplo is abstract, cannot be instantiated. Então o exemplo abstrato não pode ser instanciado. Você não pode criar uma instância dessa classe, você não pode criar um objeto dessa classe, porque ela é abstrata. Entenderam?
Então vamos pegar aqui, vamos criar uma classe de pacote aqui, uma classe alinhada, que é uma classe soma, tá? Classe soma. E essa classe ela vai estender, extends quem? Classe exemplo. Olha lá, ela estende a classe exemplo. E aí, ó, vou dizer aqui que a minha soma, e aí a minha classe E, que é a minha instância, né? Aí vai ter lá o operação, né? Operação. Vou chamar operação. Vamos ver aqui. Então temos aqui um A e B e operação. Então E.A igual a 2, E.B igual a 3, e aí vou dar um system.out.print ln em E.operação. Vamos ver o que ele vai nos trazer. Então tem uma classe aqui, ó, percebe que é uma classe que está alinhada com a classe main. Ela não é uma classe pública, né? Chama soma. E aí instanciei aqui, ó, a minha classe soma. Só que a classe soma ela estende, né? Ela cria, além de ter suas próprias características, ela engloba todas as características de exemplo, da classe exemplo. Então vamos ver aqui. Agora, se eu fizer a compilação, ó, falta um ponto e vírgula, né? Vamos colocar esse ponto e vírgula. Opa, tá aqui, ó, um ponto e vírgula. Opa, também errei aqui, ó, na classe exemplo. Não é integer, né? É integer. Vou compilar de novo. Agora sim. E agora vamos executar a main. Olha lá. 2 mais 3 é 5. Então, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Vocês perceberam que eu não consigo instanciar aquela classe lá, tá? Que tem aquela operação. E aqui na minha operação de soma está correto aquele método lá, né? Então vamos fazer uma modificação aqui, ó. Vou mudar isso aqui para multiplicar, tá? Multiplicar. E aí, ó, eu vou sobrescrever. Não tem um método de operação lá? Tem um método de operação. Eu vou criar um método de operação de novo aqui no meu multiplicar. E aí vou poder usar aquelas duas variáveis que é A e B, que já tem lá, tá? Então olha só, public operação, tá? Operação, abre e fecha. Então estou sobrescrevendo aquela operação ali da soma, né? Então como que vai funcionar? Vai dar um return A vezes B, né? Então aqui no exemplo, ó, A mais B, certo? Essa é a operação. Agora eu mudei aqui a minha classe, eu estendi e estou sobrescrevendo o método operação. Mesmo nome, ó, operação, devolvendo um inteiro, ele é público também. Então estou sobrescrevendo esse método, tá? E aí já não vai ser mais soma, né? Vai ser multiplicar. Multiplicar. Olha lá. Vou fazer minha compilação. Compilou. Agora eu vou executar, né? E aí 2 vezes 3 é 6. Entenderam, né? Então a classe abstrata, você não consegue criar um objeto dela. Você tem que criar uma outra classe que vai estender essa classe abstrata.
Isso quando você quer criar uma instância, né, dessa classe. Outro uso bem interessante para classes abstratas é o uso de métodos estáticos em uma classe abstrata. Tá? Isso a gente vai ver na próxima aula.